Hello, everyone, and welcome to Olá a our. todos e bem-vindos ao HIV 2020 online. Temos aqui a nossa reunião com ativistas do tratamento. Meu nome é James Cole, eu sou da Stop AIDS e agradeço muito que vocês estejam aqui na nossa sessão. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns anúncios sobre como vai funcionar esta sessão. So this session will be live streamed in Esta sessão vai ser transmitida em diversos idiomas, então, por favor, escolham o canal de áudio apropriado para a língua que vocês querem ouvir, clicando no botão de interpretação na parte de baixo da tela e depois selecionando a língua. E vocês podem silenciar o áudio original para somente ouvir a interpretação. great. So as all HV20 events so far, Como todas as sessões do HIV 2020 até agora, queremos criar um espaço seguro e neutral, imparcial, para compartilhar experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 Online opera com uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou qualquer comportamento indesejável. Então, durante esta reunião, vamos ter uma transmissão direta para o Facebook ao vivo, Facebook Live, e também vai estar sendo transmitido para todas as plataformas de mídia social do HIV 2020. Então, se vocês não querem revelar nenhuma informação pessoal, como seu nome, idade, país de origem, se vocês não quiserem compartilhar essas informações, lembrem-se de que esta sessão vai ser gravada e vai ser também transmitida para todas as mídias sociais. Vamos usar a funcionalidade de perguntas e respostas do Zoom. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário para os palestrantes, por favor, coloquem essa pergunta na seção de perguntas e respostas, que também é um botão na parte de baixo da tela, e os moderadores vão poder ouvir e responder tudo o que vocês estão dizendo. Então, é um grande prazer para mim estar me organizando com outras organizações de ativistas do mundo todo, por exemplo, 100% Life Ukraine, ABI, APN, GNP+, ITPC, Stop Ages e Chip National Campaign, entre outras. E realmente esta reunião é uma ótima oportunidade para destacar quais são as conquistas do ativismo no mundo todo e podemos também ver o que podemos obter quando as comunidades se mobilizam e trabalham juntas. Então, nas próximas 2 horas, mais ou menos, vamos falar sobre como criar oportunidades, construir movimentos e criar melhores ações. E esse é um momento ideal para fazer isso na nossa resposta ao HIV e também devido aos desafios criados pela Covid-19. Então, temos que dar um passo atrás e ver o que já conquistamos e o que ainda precisa ser feito para garantir o tratamento do HIV. No ano passado, 25 milhões de pessoas estavam tendo acesso à terapia antiviral, então mais de 12 milhões de pessoas ainda têm o acesso ao tratamento negado. E sabemos que o acesso é essencial para que possamos diminuir a incidência de AIDS no mundo todo. Devido ao progresso aos ativistas, governos e outras partes interessadas, ainda existem muitas barreiras multifacéticas que impedem o tratamento para todos. Por exemplo, o custo muito alto dos medicamentos tem sido um problema mundial que afeta tanto as pessoas que vivem com HIV quanto outras pessoas. Os antirretrovirais em países de renda média continuam sendo extremamente caros e os medicamentos para outras infecções como tuberculose, câncer, entre outras doenças, continuam sendo muito cara. E ao mesmo tempo não estamos produzindo os medicamentos para as pessoas que vivem com HIV e também as que não vivem com HIV. Então, tratamentos pediátricos, novos medicamentos de tuberculose e para outras doenças. E estamos vendo que isso faz com que outras 100 milhões de pessoas entrem na pobreza todos os anos por causa dos altos custos de medicamento. Aí a pandemia de Covid-19 criou ainda mais desafios para alcançar esses objetivos do HIV e também estamos vendo os mesmos desafios que estavam se apresentando na resposta no HIV, mas nesse ambiente difícil,
não podemos perder a esperança. E uma forma de fazer isso é reconhecer o ativismo e todos os resultados que têm sido alcançados no mundo todo. Muitas vezes lutando contra os altos custos dos antirretrovirais ou lutando contra o impacto de tratados de livre comércio, estamos, reconhecendo que o modelo que o mundo todo segue é um modelo que já fracassou, então queremos, realmente destacar as histórias de sucesso, destacar os desafios, os resultados, as ações e procurar um caminho para seguir adiante. Da mesma forma, queremos criar um espaço de debate para ativistas no mundo todo. Então agora eu gostaria de dar a palavra a Rim da GNP, a Wim da GNP+, que vai nos apresentar todos os painelistas e vamos ouvir, ativistas líderes de todos os cantos do mundo. Depois, na segunda parte da reunião, vamos falar sobre a pandemia de Covid-19, sobre os novos desafios, como estamos enfrentando eles e quais são os ensinamentos que podemos incorporar na nossa luta também. Queremos que esta sessão seja o mais interativa quanto possível, então, por favor, compartilhem todas as suas opiniões, perguntas e experiências na sessão de perguntas e respostas no Zoom, e um dos moderadores vai poder responder para vocês diretamente ou passar a pergunta para algum painelista. Temos 20 minutos reservados depois das apresentações para uma sessão de perguntas e respostas. Então, agora, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Wim da GNP+. Obrigada. Obrigada, é um grande prazer estar aqui nesta sessão muito importante. Então, eu gostaria de começar imediatamente com a primeira região. Vamos ter várias atualizações de regiões ao redor do mundo e vamos começar com a Sibongile Tawara, da campanha Treatment Action na África, e vai falar sobre o acesso ao tratamento na África subsaariana. Obrigada, obrigada, colegas. Muito obrigada por ter me convidado esta tarde. Eu não vou falar muito, mas eu vou falar principalmente sobre o acesso ao tratamento na África, na parte do sul da África. Bom, eu acho que a maioria de vocês já conhece os nossos desafios como pessoas que vivem com HIV na parte do sul da África. Lutamos contra essa doença há muito tempo e agora estamos mudando o nosso tipo de regime. Temos, outro tipo de organizações agora. Eu acho que vocês vão lembrar que lutamos há muito tempo para garantir o acesso ao TLT. E, como ativistas no sul da África, formamos parte da etapa de preparações para que TLT estivesse disponível nessa região da África e também formamos a etapa de preparação para esse ativo. Mas tem sido muito adiado o projeto, mesmo que já falamos com os governos dos países da parte da sul da África, mas esse ano finalmente foi implementado, esse ano finalmente está disponível, mas continuam tendo muitos desafios, porque agora as pessoas passaram de TEE para TLT e ainda não entenderam a razão, né, dessa mudança, o porquê aconteceu essa alteração, e não sabem exatamente como tomar esse medicamento. Uma das coisas que estamos percebendo, sabemos que um dos efeitos colaterais desse medicamento é a insônia. Então muitas pessoas estão reclamando que não podem dormir pelas noites, porque continuam tomando esse medicamento da mesma forma que tomavam o anterior. Então esses são grandes desafios. E por outro lado, outro efeito colateral é que muitas pessoas têm dores de cabeça muito fortes e isso não foi explicado corretamente para os pacientes. Então quando não foi explicado o que os pacientes precisam fazer quando eles têm esse tipo de dor. Queremos continuar, agindo com as comunidades, porque isso aconteceu especificamente na África do Sul durante a quarentena, quando muitas pessoas, né, foram
tiveram que evitar o contato com os postos de saúde por causa da Covid-19, então a maioria das pessoas não estão se aderindo ao tratamento por causa dessa situação. E devido à natureza dessa situação econômica na África do Sul, muitas pessoas estão, em zonas afastadas, não na cidade. Quando a quarentena começou, as pessoas foram para suas casas em zonas rurais, onde elas não tinham acesso ao tratamento. Então, muitas delas estiveram isoladas nas suas casas em zonas remotas, afastadas ou rurais, onde o acesso ao tratamento era difícil. E foi aí que também houve um problema de escassez. Isso aconteceu muito no país. Muitas pessoas que tinham mudado de medicamento não estavam preparadas e não sabiam por que ia acontecer essa mudança no medicamento. O processo que deveria ter sido seguido não foi, então queremos garantir que a carga viral das pessoas continue sendo suprimida e para que eles sejam candidatos ao tratamento. Então é isso que está acontecendo na África do Sul, basicamente, mas o que estamos fazendo como ativistas é continuar educando as comunidades e continuamos também defendendo as comunidades para que eles estejam preparados para lidar com o governo. Agora que estou falando com vocês hoje, continuamos enfrentando o desafio de estoques vazios. E estava falando com colegas no noroeste da África, dizendo que os pacientes não têm medicamentos, não têm acesso a nenhum tipo de tratamento nesse momento. Então, é esse o tipo de desafios que estamos enfrentando, mas a luta ainda não terminou. Continuamos monitorando todos os postos de saúde e acreditamos que as pessoas que vivem com HIV em um país precisam continuar educando as comunidades sobre isso. Também continuamos, eh, trabalhando com, eh, comunidades, principalmente comunidades afastadas durante a quarentena. Nós não estávamos, eh não tínhamos autorização para ir a esses locais, mas, algumas comunidades não estavam, conseguindo ter acesso ao tratamento, escrevemos uma carta, emitimos uma declaração e muitas vezes não tínhamos resposta nenhuma. Mas o que conseguimos com tudo isso é que a maioria das nossas sugestões, foram implementadas sem a nossa participação. Então acreditamos que esse é um sucesso, porque a nossa voz não pôde ser silenciada mesmo estando numa quarentena. Então continuamos lutando pelo acesso de medicamentos, antirretrovirais no nosso país, e gostaria de falar sobre outros números que estão aumentando entre as pessoas que vivem com HIV, que estão sendo afetadas pelo câncer. E o medicamento para o câncer na África não é fácil de conseguir. Tem grande número de pessoas que vivem com HIV que agora têm câncer também, e é um grande desafio para eles ter acesso aos medicamentos necessários. Na África do Sul, temos recursos mínimos, para lutar contra o câncer e estamos perdendo muitos pacientes que vivem com HIV por câncer, enquanto eles estão tomando seus tratamentos também. Então, esse é o problema que está acontecendo na África do Sul e esperamos que, todos esses problemas continuamos lutando. Eu também gostaria de falar sobre o problema de comunidades que não são da África do Sul, mas que precisam ter acesso ao tratamento e não conseguem. Então, quando você precisa ter acesso ao seu tratamento do HIV, você precisa ter um documento de identificação da África do Sul. E se você não tiver, você não vai ter acesso ao tratamento. Então, continuamos lutando com as pessoas vivendo com HIV, ter acesso ao tratamento, mas a maior parte dessas pessoas são do Zimbábue, Malawi e outros países na região sul da África. Então, esse é o grande desafio. Muitas vezes, o nosso governo não ajuda com esses requisitos.
Estes são os desafios que nós estamos enfrentando, então, um por um, vamos atacar todos eles e esperamos que logo tenhamos bons resultados e possamos ganhar essa luta para ter mais acesso aos medicamentos Thank you very para as much, pessoas que Sibongile. vivem com You're HIV. absolutely right. Our Muito questions obrigado, Sibongile, will not e stop. você We will está have time for correta. more questions Não at podemos permitir que as nossas after vozes the sejam meeting. silenciadas, We inclusive strongly durante invite everybody to a raise quarentena. a Eu from gostaria chat room, que and we todos will vocês raise hand usassem for any a questions from funcionalidade the de panelists. perguntas e respostas em vez do Next chat para region fazer perguntas entry aos is painelistas. South America, and A that's nossa Pedro próxima região é a Guia América do Sul e to temos talk o about Pedro patent law reform da and Guia, que vai patent falar treaty work in that sobre region. Pedro, the como floor is estão yours. funcionando as coisas nessa região. Pode começar, Pedro. Hello, Vin. Hello, everyone. I cannot start. Olá, Vim. Olá a todos. Não estou conseguindo ativar o meu vídeo, não sei por quê. Podemos te ouvir muito Maybe try bem. to switch off Eu the acho que a computer. Sibongile tem que desativar o vídeo dela para que eu Anyways, possa acender o meu. um, Mas bom, there you go. Hello, everyone. It's such a pleasure consegui. to Olá a be here todos. É um to grande prazer estar aqui. Obrigado aos organizadores por potentially to esse get grande together. esforço Thank you, de Vin, organizar for esse your painel. Muito moderation. obrigado, Vim, também pela sua moderação dessa sessão. So, trying to quickly update what's going on here in Então eu vou South dar America. uma atualização Not sobre o que está speak. acontecendo na América do I Sul. cannot say for the whole region, Eu but I'm não trying posso to falar por toda a região, things that have been going mas on, eu vou tentar explicar algumas coisas que têm acontecido, especially in Brazil. especificamente no We are Brasil. trying to work Então with the estamos issue of COVID-19. tentando trabalhar com esse assunto, essa questão da Covid-19, e como a Sibongile falou, as nossas vozes não podem permanecer silenciosas, mesmo na pandemia. Então estamos também incorporando o trabalho da Covid, mas mantendo a luta para fornecer os serviços de HIV. Então estamos lutando para Atazanavir, outros medicamentos de tuberculose, e queremos que a disponibilidade pública dos medicamentos continue. O escritório de patentes no Brasil é a favor das corporações, das grandes corporações. As coisas têm mudado muito aqui nos últimos 2 ou 3 anos, especialmente, as diretrizes de exame na área farmacêutica. Estamos vendo que muitas oposições de patentes que, na nossa opinião, poderiam ser bem-sucedidas, mudaram, a situação mudou de alguma forma e a patente foi, outorgada. Então, acho que precisamos lembrar dessa oposição que existe na área de patentes e precisamos continuar trabalhando. Para a reforma da lei de patentes, também estamos lutando na Suprema Corte para mudar um artigo da lei de patentes brasileira, que está no artigo 20, no artigo 40, que permite uma extensão do período da patente. Então, isso diz que se a patente é fornecida 10 anos depois de uma certa data, poderia ser estendida para sempre. Então, na prática, no Brasil podemos ter patentes que duram 25, 27 até 30 anos. E este artigo foi desafiado pela, Suprema Corte. Was challenged in Supreme Court, and then we filed 2 amicus curiae brief. E depois também conseguimos fazer outros procedimentos, participamos do tribunal virtualmente também, mesmo que seja virtualmente. We have commissioned a impact assessment of the Também mandamos fazer uma avaliação de impacto desse artigo da lei de patentes. the financial impact reaches E o impacto financeiro chega até R$ 1 bilhão, current currency exchange that should o be que seria equivalente a aproximadamente $300 milhões, o que é uma quantidade muito grande de dinheiro. in terms of the region,
REDLAM, which is the Então, na Latino região, a Rede Network LAM, for que é a Access rede to latino-americana para Medicines, acesso a pela medicamentos, Grupo Efecto Positivo, formada pela Fundação Grupo and Efeito Pharma, Positivo, the em Grupo Efecto Pharma, Positivo in é o Argentina, in Grupo Pharma Efeito in Colombia, Positivo na and Argentina, em Health Pharma na International in Colômbia, Peru, e and Health Organization BioGDPI International in no Brazil. Peru e BioGDPI no Brasil. We believe that this is a moment to Acreditamos que say este é um that momento we cannot apropriado para dizer com firmeza que não podemos on health permitir technologies, mais and patentes we nas are tecnologias to de certify saúde. very soon E that estamos a ponto no de more emitir uma patents declaração on pedindo que não sejam mais and I fornecidas invite everyone patentes to para join this medicamentos. struggle. E queremos que Believe that we todos have se unam a nós evidence nessa to support luta. this demand, Eu acho and que we temos believe provas that the suficientes pandemic para have apoiar essa put exigência. the health Também issue acreditamos in a very que a different agenda, pandemia and colocou os assuntos de saúde como uma prioridade na evidence to agenda. support Temos provas e temos evidências que mostram que as patentes farmacêuticas são a razão para muitas mortes, muito sofrimento, e não podemos ter mais patentes nas tecnologias de saúde. Então, vamos lançar essa declaração logo, que vai estar disponível para ser assinada. Depois, vou falar um pouco mais sobre a declaração on the REDLAM webpage. no site da RedLAM. Should I answer it now or should Tem I uma answer it pergunta aqui para later? mim, será que eu deveria responder agora ou depois? Se você está vendo a pergunta agora, a pergunta é se os antirretrovirais são vendidos no Brasil ou se são gratuitos. Sim, é gratuito ainda existe um programa de acesso universal. No Brasil existe um sistema de saúde universal que está conformado por todos os níveis de atendimento. Testes de sangue, vacinas, transplante de órgãos e outro tipo de cirurgias. Então, é um sistema complexo que tem as suas dificuldades, mas é o que eu acho que tem evitado muitas mortes por Covid no Brasil. Ok, desculpa, estava muito perto da tela. Então, o tratamento do HIV continua sendo 100% gratuito e as pessoas têm esse acesso universal ao tratamento, apesar de todos os ataques feitos pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que é de extrema direita e sempre nega a severidade da Covid-19. Ele disse que as pessoas que vivem com HIV são uma carga para o Brasil, que não é o caso, claro, as pessoas que vivem com HIV têm estado presentes na luta de democratização no Brasil e para garantir os direitos e a Constituição Brasileira de 1988, que estabeleceu esse direito para todos e as obrigações do Estado também. Então, eu acho que eu deveria finalizar aqui. Eu vou estar disponível para falar um pouco mais depois e também podemos falar sobre as licenças compulsórias para durante a pandemia de Covid-19. Muito obrigado, Pedro. O nosso próximo palestrante também é da região das Américas, da América do Norte. Temos o James Cranstein, da PrEP for All, e ele vai falar sobre o acesso à PrEP. James, pode começar. Acho que estava em silêncio o seu microfone. Sim, vocês estão me vendo direito? Ok, eu gostaria de dar uma atualização não somente sobre o acesso ao PrEP, mas também sobre qual é a situação do tratamento do HIV nos Estados Unidos. Nós não falamos frequentemente sobre o quão terrível é o progresso dos Estados Unidos em ambos lados da prevenção. Pode ser em matéria de acesso a coisas como PrEP ou o tratamento do HIV para pessoas que vivem com ele. Então, passamos para o próximo slide, por favor.
Temos cerca de 1,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos que vivem com HIV e cerca de 14% dessas pessoas não estão diagnosticadas e 1 de cada 5 pessoas, são diagnosticadas com HIV e AIDS ao mesmo tempo. E somente, eh, poucas pessoas têm uma carga viral suprimida, então precisamos aumentar o tratamento do HIV, não somente acesso ao PrEP. Precisamos duplicar o número de pessoas que têm acesso ao tratamento nesse momento. E como vocês vão ver nos próximos slides, isso vai ser um problema por causa dos problemas que temos com os preços estabelecidos pelas empresas para empresas farmacêuticas e que eles também são impostos a medicamentos de tratamento do HIV. Como eu falei, somente 14% das pessoas, não estão diagnosticadas, mas cerca de 54% têm a carga viral suprimida. E existe uma grande desigualdade racial, como provavelmente vocês já sabem, como as diversas raças e etnias nos Estados Unidos fazem com que seja difícil ou que existe uma diferença no acesso do tratamento. As pessoas brancas têm mais de 70% dos diagnósticos e o HIV nessa faixa realmente tem o tratamento, mas temos muitas pessoas negras que são diagnosticadas com HIV e que não entram para o tratamento antirretroviral. Próximo slide, por favor. E uma das coisas que estamos observando constantemente nos Estados Unidos é que, apesar de que houve uma grande revolução na tecnologia de prevenção do HIV, por exemplo, começando com a descoberta, carga viral suprimida, você não é capaz de transmitir como I igual a I, no caso do PrEP, que é aprovado pela FDA, é financiado nos Estados Unidos desde 2012, e também houve uma grande descoberta sobre a terapia antirretroviral, que precisa começar no momento que a pessoa receber o diagnóstico. E apesar de todos esses avanços, não vemos progressos na população. Todos os avanços científicos que têm custado bilhões de dólares no financiamento do governo dos Estados Unidos não têm sido refletido em nenhum tipo de progresso no campo, na realidade. Então, na verdade, estamos vendo o aumento da desigualdade racial que existe nesse país. PrEP is similarly bad. E o PrEP está numa situação similar. Menos de 20% das pessoas que vivem nos Estados Unidos com HIV utilizam PrEP, mas existe uma desigualdade enorme. Se basicamente nós não mudamos isso, em vez de mitigar a desigualdade que existe entre as pessoas vivendo com HIV, vai drasticamente aumentar essas desigualdades, porque tem muitas pessoas brancas com PrEP, muitas pessoas que estão comprando, mas infelizmente é uma situação ainda mais difícil para as mulheres, porque muito mais homens do que mulheres, cisgênero ou transgênero, estão obtendo. Então vamos passar para o próximo slide, por favor. E realmente estamos tendo muita dificuldade nos Estados Unidos para transmitir todos os avanços que foram feitos globalmente na ciência de prevenção do HIV e na ciência de tratamento do HIV, e mesmo que não falamos muito sobre isso nos Estados Unidos, vocês vão ver quando passarmos para o próximo slide, estamos gastando uma grande quantidade de dinheiro nos Estados Unidos somente para o tratamento do HIV doméstico, ou seja, no nosso país. No ano passado, somente o governo federal, não o nosso sistema de saúde, temos as pessoas que pagam os impostos independentemente, e isso representa para o tratamento mais de $1 bilhão para obter somente cerca de 50% das pessoas que precisam do tratamento de HIV. E eu não estou incluindo
nenhum dólar relacionado com PrEP, nem uma quantidade de dinheiro emitida por pessoas, indivíduos, nenhum outro tipo de serviço de apoio que precisamos para que os tratamentos de HIV sejam adotados. Se passamos para o próximo slide, vamos ver que a raiz do problema é o custo da terapia do HIV nos Estados Unidos. O que nós recomendamos para o tratamento no HIV está aqui na tela, mas se vocês veem o custo desses medicamentos nos Estados Unidos, vocês vão ver que não tem nenhum tratamento disponível de primeira linha que custe menos de $30.000 por ano. Então, se observamos o custo genérico internacional que todo mundo conhece, por exemplo, o custo que seria em qualquer outro lugar que não tivesse esse tipo de exclusividades, na verdade, o custo ia ser talvez, milhares de vezes menos ou centenas de vezes menor do que esse custo que está na tela. Então, o fato de que existam esses preços, quer dizer que não temos recursos suficientes nos Estados Unidos que possam ajudar na prevenção do aumento do HIV. Então, estamos gastando uma grande quantidade de recursos, e se analisamos o que está acontecendo somente no espaço de PrEP, estamos gastando $2 bilhões em PrEP para obter medicamentos para menos de 20% das pessoas que precisam dele. Então, é realmente uma pequena quantidade do orçamento. Mas vamos falar sobre a nossa atividade ativista para mitigar esses efeitos. Como algumas pessoas sabem, o governo federal dos Estados Unidos basicamente inventou o PrEP. Todos os estudos que fizeram com esta droga foram feitos aqui e temos modelos com animais que demonstraram que o PrEP funcionava e também houve muitos ensaios clínicos que foram financiados pelo governo dos Estados Unidos e a Fundação Gates. Então, o Gilead, que tem as patentes, está impondo esses custos e o governo dos Estados Unidos também está lutando para baixar os custos. Outra coisa que acontece com o tratamento nos Estados Unidos é essa. O problema é que não vamos poder lidar com nenhuma dessas barreiras que apareceram, que realmente estão impedindo o acesso ao tratamento, a menos que possamos destinar esses recursos às comunidades, em vez de que ele continue sendo gasto somente nas grandes indústrias farmacêuticas. Thank you, James. Thank you very much. Our next speaker. Obrigado, James. Muito obrigado. O nosso próximo palestrante vai falar sobre a situação na Europa Ocidental. Temos na organização ED a Inês. Inês, pode começar? Obrigada aos organizadores. Eu estou contente por formar parte desse painel. Meu nome é Inês Alaoui, eu sou oficial de incidência e eu vou falar sobre as medidas de transparência na França. Pode ser que eu use os acrônimos que é WHA, que é a Assembleia Global da Saúde, e eu também vou usar a palavra nós para incluir a aliança de organizações francesas que trabalham nessas estratégias de incidência. Não somente as nossas organizações, mas também outras, como Médicos do Mundo, Global Advocates, Médecins Sans Frontières, entre transparência nas políticas médicas. Em maio de 2019, como vocês sabem, foi adotada uma resolução na Assembleia Mundial da Saúde sobre a transparência dos preços dos medicamentos. Foi uma iniciativa italiana que enfrentou muita oposição de países de renda alta, com indústria farmacêutica muito desenvolvida, como a Alemanha, a Dinamarca. A França não queria adotar essa política no começo, mas mudaram de opinião, como vocês vão ver,
E um dos pontos mais importantes da resolução eram, eh, o preço, a transparência dos preços de medicamentos antirretrovirais, né. Os decisores estavam em Genebra, enquanto a maioria de nós ativistas estava na França, então tivemos que fazer, um trabalho remoto, que agora parece normal no mundo Covid, mas, os embaixadores franceses foram muito impactados pela comunicação digital, especialmente no Twitter. Então combinamos a comunicação digital com as perguntas para os parlamentares, o governo, e criamos algumas alianças internacionais e obtivemos o voto francês a favor para essa resolução em maio de 2019 e, portanto, ela foi adotada. O próximo passo foi a mobilização, o fortalecimento dessa mobilização e criar medidas obrigatórias para a transparência. Nesse momento, na França, o temos agora discussões sobre, o que vai ser publicado sobre 2020. Entre outubro e dezembro, na França, o parlamento fala sobre, segurança social, gastos e renda para o próximo ano. Então, durante essa conversa, podemos, questionar publicamente o governo, e os ativistas estavam se movimentando muito no Twitter, sendo muito ativos, e conseguimos apresentar uma, nova proposta de alteração para uma lei. E durante esse processo, falamos que as indústrias farmacêuticas iam ter que declarar quais foram os subsídios públicos que receberam para o seu produto. E essa proposta foi defendida pelo relator, o relator da organização, Olivier Dehaene, e houve uma maioria de pessoas que votou a favor, somente uma oposição muito pequena. E, infelizmente, isso foi apresentado na segunda rodada, dessa lei, e umas semanas depois o Conselho Constitucional censurou essa nova proposta, esse novo texto que tinha sido, ganho, eh, e a partir desse momento o contexto nacional francês já evoluiu também, então o Olivier Rhin ainda era o relator, e houve outras pessoas como a pessoa que propôs essa alteração na lei foi promovida pelo Emmanuel Macron, o nosso presidente, e com a crise de Covid-19 agora podemos ver disfunções e problemas de acesso na França. Então, nesse momento, na AIDS, acreditamos que essa lei de financiamento para a segurança social vai ser adotada no país. Então, a partir desse momento, de forma muito simbólica para a nossa medida de transparência, estamos promovendo a readoção das nossas leis de transparência para as discussões que vão acontecer para 2021 nas próximas semanas. E aqui na França existe um plano de recuperação, existem conversas sobre deslocamentos, por exemplo. Então, como vocês sabem, existem muitos investimentos públicos e anúncios feitos em pesquisa e desenvolvimento na França. Quando estávamos falando sobre a resolução da Assembleia Mundial da Saúde, estávamos fazendo incidência para a adoção de medidas de transparência no ano passado. Fomos capazes de enfrentar outros assuntos, como representação dos pacientes nas negociações de preço, por exemplo, ou transparência de preços em geral, mas esse ano é um pouco mais complicado para nós, então estamos planejando, eh, que o ministro da Saúde seja responsável por essas declarações e que seja garantida a transparência. Nas nossas conversas com o ministério e com os conselheiros parlamentares, enfrentamos oposições, em 2 dimensões principais. A primeira foi que eles falavam que a implementação dessa medida não era possível, e não existia viabilidade para a implementação, e a segunda questão era a ausência de, equivalentes na Europa Ocidental. Mas, em julho, a Itália fez um decreto baseado na resolução de transparência nos preços por parte da Assembleia Mundial da Saúde, e esse decreto italiano,
estabelece que quando as empresas solicitam um preço para a instituição italiana, eles precisam se certificar de apresentar todas as contribuições públicas para programas de desenvolvimento do medicamento. Então, a adoção desse decreto na Itália foi uma vantagem de negociação importante para nós, e eu acredito que para a transparência nacional, o nosso objetivo é aumentar a cooperação entre os ativistas, fazer um intercâmbio maior. Eu vou finalizar aqui, porque talvez tenha alguma outra pessoa que queira falar sobre essa situação no Reino Unido. Bom, é verdade, a transparência tem sido um foco muito grande para os ativistas de acesso ao tratamento no Reino Unido, mas infelizmente não conseguimos progredir tanto com o nosso governo no ano passado. Tivemos uma assembleia que vocês podem lembrar, e o Reino Unido promoveu algumas alterações que realmente são muito nocivas, mas no último dia da Assembleia Global da Saúde, o Reino Unido decidiu sair dessa resolução, mesmo tendo conseguido o objetivo. Então, no Reino Unido estamos fazendo lobbying farmacêutico com muita influência, com muita exposição ao governo do Reino Unido, e temos uma indústria muito grande, então é difícil, às vezes, superar essas barreiras de influência que existem no governo, entre o governo e a indústria. Então, a mobilização no Reino Unido é complicada, porque durante essa assembleia tivemos muitas campanhas com os parlamentares, a mídia também estava demonstrando seu apoio e o público também queria exigir uma ação maior no Reino Unido. Isso foi expressado em Genebra. Houve um pequeno progresso no Reino Unido. Temos uma resolução também relacionada com a linguagem utilizada nas leis, que faz com que elas sejam mais transparentes, e agora estamos pensando em como podemos garantir a transparência em questões financeiras. Agora, considerando tudo o que está sendo investido nas tecnologias para lutar contra a Covid-19, e não temos muitos compromissos para a transparência, às vezes são tratados bilaterais ou alguma coisa parecida. Então, seria isso. Obrigado. Thank you, James. Obrigado, Inês. James. Obrigada, Inês. Thank you for that double act. Obrigado por participarem os dois. E agora temos 3 pessoas do leste da Europa que vão falar sobre a situação de acesso nessa região, e vamos começar com o Sergei Golovin, da ITPC-CRU, depois a Sasha Rodina, minha colega na GNP+, e depois vamos terminar com a Zoya Zamikovska, que é da Hollows in Life na Ucrânia. Então, pode começar, Sergei. Muito obrigado, Wim. Olá a todos. A minha apresentação vai ser sobre o acesso a dolutegravir na Europa do Leste. É um conto sobre desigualdade e procrastinação. Eu acredito que esse medicamento é uma opção muito boa para mudar a forma em que são administrados os tratamentos, e também é um grande exemplo de como as barreiras de patente restringem o acesso, e é um exemplo do que podemos fazer para resolver esse problema. Passamos para o próximo slide, por favor. Então, temos aqui nesse slide reconhecimentos importantes, porque não é somente um país, nem um grupo de ativistas, são muitos grupos de organizações e ativistas que estão envolvidos, e a maioria delas estão aqui nesse slide. Então, quanto a esse acesso ao medicamento no leste da África, no leste da Europa, desculpem, talvez vocês que aconteceu aqui, que falava sobre os genéricos. Temos 3 países que participaram, temos 3 países de 5 países nessa região. Então, por que precisamos ter essas licenças compulsórias? Apesar dos esforços durante 2 anos para convencer
os governos sobre essa crise de patentes, os 4 países mencionados aqui ainda não têm esse acesso somente ao que está na região. E o que isso significa para as demandas de preço? Essa era a situação em 2018. E essa é a imagem de 2019, vocês podem ver que tem aqui uma diferença regional entre os genéricos e a diferença entre os países que têm licença e os países que não têm licença é muito grande. Temos também muitos países que ainda não estão envolvidos, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, e no slide temos a explicação fornecida pelo Ministério da Saúde do Cazaquistão. Próximo slide. A diferença de preços afeta o panorama da nossa região. Temos uma tabela que ilustra isso. Temos países que têm a licença que conseguem fazer uma transição para a próxima linha, mas outros países não podem. Então, pode ser que esse tipo de negociações de preço estejam funcionando na região, mas agora ainda não. Agora temos cerca de 10% das pessoas que vivem com HIV nessa categoria. Em questões de porcentagem, não é o suficiente. Então, para poder aumentar mais, vamos precisar fazer uma redução ainda maior dessas barreiras. Então, temos aqui pessoas e negociações, esforços de negociação, que também tem a ver com as declarações feitas pelos donos das patentes, mas infelizmente em 2 anos não temos tantas mudanças ainda. E as licenças compulsórias, obrigatórias. Bom, o Cazaquistão é um país que chegou mais próximo a fazer com que o Ministério da Saúde pudesse ter uma licença compulsória, mas eu acho que precisamos reconhecer o trabalho do governo, porque isso continua sendo um esforço muito grande. A lei nacional faz com que seja um pouco desafiador, porque temos algumas leis importantes no Cazaquistão, mas o processo de licenças compulsórias continua em andamento. Temos aqui algumas histórias em inglês, se vocês querem saber um pouco mais sobre esse caso. E esses são os meus últimos comentários. Então, apesar de todas as novas evidências sobre esse medicamento, sobre a sua segurança e eficácia na primeira linha do tratamento e na segunda linha do tratamento, ainda existem barreiras de patentes que restringem o acesso aos países que têm renda alta e média. O volume de preço, as propostas de volume de preço da Rússia não são compatíveis com as do Brasil, por exemplo, $100 por mês em comparação com $50 por mês, mesmo levando em consideração o maior número de pacientes que tomam DTG no Brasil em comparação com a Rússia. Então, a sociedade civil da nossa região, do leste da Europa, precisa exigir que as medidas sejam tomadas para garantir o acesso a genéricos de DTG com qualidade em um ambiente competitivo em países, por exemplo, como esses 4, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão e Rússia. Então, com isso, eu gostaria de dar a palavra aos outros palestrantes da minha região. Muito obrigado. Thank you, Sergey. Sasha, you have the floor. Obrigado, Sergey. Sasha, dou a palavra para você. Sim, eu quero falar rapidamente e dizer que eu também estive envolvida nessa incidência pelo DTG durante 3 anos de negociações e trabalhamos como ativistas incansavelmente durante as negociações, trabalhamos com o governo e o governo não entendia o que eram as patentes, ninguém sabia do que se tratava isso. Então, com muitos esforços e muitos recursos, agora 3 anos depois, ainda não temos acesso ao tratamento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês as lições que eu aprendi e a minha conclusão.
A minha conclusão é que esses mecanismos não funcionam não para os países de renda média, não funcionam bem, somente para países de renda baixa, funciona muito bem para a Ucrânia, para o Quirguistão, mas, no caso dos seus vizinhos, como Belarus, por exemplo, não estamos conseguindo nada. Então, para próximas conversas, precisamos falar sobre o fato de que precisamos concentrar os nossos esforços, nosso trabalho, em mecanismos como licenças compulsórias, parcerias e concentrar os nossos esforços nessas 3 possibilidades. Então, eu gostaria de dizer também que a pessoa que está envolvida, nos esforços de acesso, também na minha região eu já aprendi a lição, na Europa Central e Ásia, mesmo com mecanismos e mesmo com ferramentas que temos disponíveis, não é possível, garantir o acesso para crianças, infelizmente. Então estamos procurando novas opções para crianças, acreditamos que, vamos ter 10, miligramas genéricos também, de DTG que vão aparecer no mercado no começo de 2021, mas eu acho que, eh as medidas existentes não são suficientes, e isso não vai nos ajudar na Europa do Leste e no centro da Ásia, nos países de renda média especificamente. Então o que eu gostaria é que todos os ativistas e todos nós analisássemos as nossas prioridades e repensássemos elas, principalmente agora que estamos vendo a quantidade de recursos que estão disponíveis. Há 3 anos, quando eu ainda estava em outra região, eu estava analisando quais eram os fundos disponíveis para a incidência, de acesso ao tratamento. Temos 400.000 para toda a região, que inclui mais de 10 países, para qualquer tipo de ação como monitoramento, alfabetização, treinamento, incidência, e naquele momento a situação era ainda melhor e agora temos menos recursos ainda. Naquele momento era possível fazer com que, a oposição a patentes fizesse parte da financiamento da região. Então, isso não é mais possível, eu acho que precisamos, ficar muito sérios, levar isso muito a sério com uma estratégia eficaz, isso é inaceitável e precisamos chegar a uma conclusão entre nós como ativistas, de que esse mecanismo não funciona e, portanto, precisamos trabalhar ainda mais, com mais concentração, para encontrar possibilidades de tratamento e novas possibilidades que estejam disponíveis. Muito obrigada. Thank you, Sasha. Zoya, you have the Obrigada, Sasha. Zoe, pode começar? Olá a todos, estou aqui na Ucrânia e gostaria de apresentar para vocês hoje os mecanismos e ferramentas de incidência que, junto com os nossos parceiros da região ECA, estamos utilizando aqui. Próximo slide, por favor. Então, temos aqui uma lista dos nossos parceiros em diversos países, temos resultados muito bons que vão ser apresentados durante a minha apresentação. E eu também gostaria de dizer que as nossas iniciativas são apoiadas pelo Fundo Global, e vamos falar sobre a otimização dos regimes de tratamento. Segundo as recomendações internacionais, isso foi eficiente para os nossos países, onde o orçamento é limitado para o programa de tratamento e é difícil garantir o acesso ao tratamento para todas as pessoas que precisam. Então, a ideia principal é mudar os seus regimes, principalmente eh, nos primeiros estágios do tratamento, fazendo com que os preços sejam mais acessíveis. Trabalhamos com diversas organizações. Por exemplo, na Ucrânia, em 2011, tivemos uma estratégia especial e antes dela, em 2016, como vocês podem ver aqui no slide, na Ucrânia tínhamos quase a metade do orçamento de aquisição para isso. Então temos 1,5%, de algum medicamento em outras opções, como diz aqui na tela, e
Em 2020 foi reduzido a 1,5%. O segundo passo importante é lembrar que este tratamento que foi otimizado seria a base para o avanço futuro no país. E para esse propósito, nós e nossos parceiros participamos nos grupos de trabalho de especialistas, junto com funcionários governamentais, para dar o treinamento necessário sobre esse tipo de medicamentos. Também é importante trabalhar com várias áreas diferentes do mercado, e isso também incentiva a concorrência. Eu mencionei aqui no slide somente algumas dessas regulamentações que podem ter um efeito na Ucrânia e na Moldova. Eu também gostaria de mencionar que atualmente o Quirguistão também forma parte da implementação desses mecanismos. E nos slides vocês podem ver os resultados da utilização desses mecanismos na Ucrânia. Em 2016, depois de um ano depois da implementação, a Ucrânia conseguiu economizar $500.000 em aquisição de 3 medicamentos. E isso foi possível graças à concorrência com os genéricos, e essa concorrência somente foi possível por causa da implementação dessas novas regulamentações. E depois vocês podem ver o que acontece quando essas regulamentações não são aplicadas na Ucrânia. Então, o preço aumenta 3 vezes. Para reduzir o preço, temos a concorrência genérica e ela precisa ser forçada. Na nossa região, utilizamos 4 ferramentas de incidência. Primeiro, para ter uma negociação direta com as empresas de genéricos. Em segundo lugar, para informar os governos sobre as opções de genéricos. E em terceiro lugar, para eliminar as barreiras técnicas que não permitem que as empresas de genéricos participem nas licitações. Eu gostaria de mencionar o exemplo brilhante do Quirguistão. Os nossos parceiros ali têm processos importantes relacionados com a transparência, e como resultado, eles ajudam a eliminar essa variação que não permite que outras empresas de genéricos entrem no mercado. Também temos informações do Ministério de Saúde do Cazaquistão e da Belarus, onde temos outras opções de tratamento. Os oficiais do Estado estão sendo informados sobre novas opções de genéricos que podem ser 10 vezes mais baratas do que os medicamentos protegidos por patentes. Então, o governo sabe sobre a existência desses genéricos e eles podem ser utilizados. Então, o titular da patente sabe que existe uma concorrência. Então, a posição deles no mercado não é tão estável assim. Próximo slide, por favor. Aqui no slide podemos ver os exemplos, resultados das nossas negociações com os titulares de patentes, os proprietários das patentes, sobre a redução do preço dos medicamentos. Então, como resultado dessas negociações, os originadores, os criadores, diminuíram o preço da patente. Então, quando apareceram os genéricos no mercado, a concorrência cresceu e também aumentou o acesso ao tratamento por parte dos pacientes. Então, essa é uma revisão visual. Podemos ver que alguns medicamentos tiveram melhor desempenho do que outros. E o preço na Ucrânia se tornou melhor em toda a região.
depois de 5 anos de desenvolvimento e depois de apoio de incidência para a nossa organização, neste ano, depois de uma guerra de patentes, falamos que é uma guerra contra patentes. Eu posso falar aqui por quê. Temos 5 pontos importantes nesse slide que explicam por que existe essa guerra de patentes, e eu gostaria de enfatizar o número 4, que é simplificar o processo para obter uma autorização obrigatória. E acreditamos que esse poderia ser um bom precedente para a nossa região, considerando que no Cazaquistão, por exemplo, na Rússia, podemos ter algumas situações parecidas. Somente agora, depois de muitos anos de prática, podemos ver que todos esses mecanismos oferecem os melhores resultados somente se as organizações de pacientes implementam eles de forma adequada. Então, temos adquisições adicionais de tratamento para o HIV e adquisição de serviços sociais do HIV. E também vemos a segunda lição aqui, que é justamente essa, né? Depois de atender às necessidades de tratamento, as organizações também precisam defender a recuperação dos serviços sociais relacionados com o HIV. E, de fato, na nossa região, essa seria a única forma, considerando que agora existe uma transição no financiamento para o financiamento nacional. Então, é por isso que os governos de cada país somente pode funcionar se o orçamento está bem elaborado. Eu espero que essas informações sejam úteis para os seus países. Eu estava pensando na minha região, mas também estou disposta a responder qualquer pergunta que aparecer. Obrigado, Zoya. Vamos ter tempo para perguntas depois da última palestrante. Eu somente gostaria de lembrar vocês que, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem o botão de perguntas e respostas do Zoom, que está na parte de baixo da sua tela. E agora vamos saber o que está acontecendo na região da Ásia e Pacífico. Temos a Shiba, da APN+. Damos a palavra a você, Shiba. Pode começar. There you go. You're unmuted, Shiba. You're muted, sorry. O seu microfone está desligado, Shiba. Is it working now? Can you Está hear me? funcionando agora? Você está me ouvindo bem? Yes. Sim, estamos te ouvindo bem. Dá para me ouvir agora? Very well. Sim, dá para ouvir. Ok, obrigado. Bom, a sessão já começou há muito tempo, então eu vou tentar falar brevemente sobre a situação aqui. Eu vou falar principalmente sobre os grupos de pessoas que vivem com HIV e o que eles têm feito na região da Ásia e do Pacífico até agora, e especificamente no que está relacionado com o direito de propriedade intelectual. Como todos vocês sabem, na Ásia existe muita atividade na comunidade de HIV relacionada com as licenças compulsórias, os tratados de livre comércio. No caso da Índia, por exemplo, a Índia é conhecida como a farmácia do mundo em desenvolvimento, porque a Índia tem muitas empresas de medicamentos genéricos. Então, as pessoas que vivem com HIV na comunidade começaram a se mobilizar no começo dos anos 2000, em 2001, 2002, mais ou menos. E os grupos de HIV são diferentes. Eu acho que na Índia temos, 31 estados. Eu acho que em alguns países eles são chamados províncias, então tem várias redes de pessoas vivendo com HIV, umas 11 redes na Índia. Então, temos aqui um slide, mas eu não pude ver os slides nem enviá-los aos organizadores. Mas se nós analisamos a situação na Índia, os medicamentos de primeira linha
Temos temos outras opções, acho que tem outras 15, mais ou menos, opções de medicamentos. Temos entre 15 e 20 medicamentos para pessoas que precisam do tratamento antirretroviral. E muitas dessas aplicações também foram retiradas pelas empresas. Eu acredito que os medicamentos genéricos para o HIV que temos agora provêm da Índia. A Índia tem participado junto com as comunidades para ajudar nessa situação, nesse processo no começo dos anos 2000. E quanto às oposições de patente, quando a Índia começou, a Tailândia também estava trabalhando ao mesmo tempo, e depois isso foi espalhado para outros países, como a Indonésia. E Malásia foi o primeiro país que permitiu as licenças compulsórias. Em outros países somente tem uma licença compulsória. E além dessa licença, outros problemas de regulamentação também precisam ser resolvidos. Por exemplo, registro para comercialização. Em muitos países, ou provavelmente na maioria dos países, os produtos genéricos precisam passar por um ensaio clínico antes de que sejam registrados para comercialização. E esses processos duram muito tempo, pelo que foi necessário encontrar uma forma de garantir que a produção dos genéricos vá para o mercado o mais rápido possível. Então, começamos a fazer uma negociação com as autoridades. Por exemplo, na Índia, foi registrado um medicamento genérico há alguns anos na Índia. Então, falamos com as autoridades regulatórias e realizamos muitas outras ações e fomos capazes de ganhar esse ensaio clínico local. O medicamento genérico foi registrado rapidamente e esteve disponível no mercado sem perder muito tempo. Então, esses problemas regulatórios não podem ser esquecidos. Quando falamos sobre esses problemas de acesso aos medicamentos, é preciso lembrar de todas essas questões. Quando estas leis foram aprovadas na Indonésia, por exemplo, também levou muito tempo e os grupos comunitários da Indonésia tiveram que falar com as autoridades regulatórias e a minha empresa da Índia também. Quando os grupos comunitários participam, quando eles começam a participar no processo, ele se acelera muito e também é possível ter um registro mais rápido. Então, agora estamos lidando com a Covid-19, eu gostaria de falar sobre essa situação, eu não gostaria de levar tanto tempo também. Um dos medicamentos que é utilizado para o tratamento de Covid-19 é fabricado pela Gilead, que tem a patente. Então, existe uma licença, tem 10 empresas na Índia e tem empresas no Paquistão e no Egito que também estão envolvidos com essa licença. São licenças parecidas ao que a Gilead tinha feito no passado. Então, eles estão criando certas armadilhas. E outra coisa importante é que a Índia e a África do Sul escreveram uma carta para a Organização Mundial do Comércio para poder resolver problemas relacionados com medicamentos utilizados para o tratamento de Covid-19. Então, eu gostaria de pedir o seu apoio para a Índia e para a África do Sul nesse sentido. Precisamos agir rapidamente nesse momento e não sabemos o que vai acontecer com esse assunto. Não sabemos se o Conselho da OMC vai concordar com o que a Índia e a África do Sul estão fazendo, mas se vamos fazer algum tipo de campanha para a Covid-19, eu acho que
É possível que tenhamos que realizar esse tipo de ações. Se estamos fazendo alguma coisa relacionada com a Covid-19, não se esqueçam desse assunto. Se não apoiamos a Índia e a África do Sul, é possível que eles também percam essa batalha. E eu vejo aqui que tem participantes do mundo todo, como o Peter, eu acho que você está aí, não sei. Se vocês estiverem aí, por favor, apoiem a Índia e a África do Sul nesse sentido. Então, eu gostaria de parar por aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta ou durante a sessão de perguntas e respostas, eu posso respondê-las. Obrigado. Thank you very much, Hiba. Obrigado, Hiba. Our panelist will Shiba. come from Thailand. E o nosso último palestrante está na Tailândia, Jockey, da AIDS Access Foundation, e vai falar sobre as oposições e acesso a medicamentos. Jockey, vamos tentar ser breves, porque já estamos na sessão de perguntas e respostas, ou deveríamos estar, pelo menos. Muito obrigado por me convidar para participar nessa sessão. Antes de falar sobre a situação da Tailândia, eu gostaria de dar informações sobre a situação do acesso ao tratamento. Na Tailândia começamos um trabalho em 2001 e em 2003 começamos a produzir localmente ARV básico, ARVs básicos, tratamentos antirretrovirais. Então, isso significa que na Tailândia as pessoas têm acesso gratuito aos medicamentos antirretrovirais, mas precisamos de acesso a outras marcas. Ao longo do tempo, tivemos que fazer um trabalho de incidência para que o governo pudesse autorizar o acesso a outros tipos de medicamentos, como a licença compulsória, por exemplo, ou dois tipos de medicamentos muito importantes, porque dessa forma podemos aumentar o acesso ao tratamento para as pessoas na Tailândia. Então, essa é a situação geral pela qual estamos passando. Então, gostaria de dar uma atualização sobre o que está acontecendo neste momento. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o progresso que tem sido feito nos últimos anos. No que está relacionado ao HIV, convencemos o governo a que começassem a produzir D4T, que é muito eficaz para as pessoas que vivem com HIV, se elas tomam esse medicamento. Temos o processo também de TLD como regime de primeira linha, e para as pessoas que não podem ter acesso a esses medicamentos ou têm alguma restrição, também temos genéricos. E temos também SOF e LDV incluídos no sistema de saúde público, e convencemos o governo para que esse medicamento também estivesse incluído no pacote para regimes de primeira linha. E está incluído nas diretrizes e nos benefícios de saúde. Então, também temos certos registros aprovados pelo mercado. Para DAA, a Tailândia também foi incluída em outros medicamentos na UHC também, e gostaria de agradecer ao ministro da Saúde, que também teve um grande impacto com as suas ações no processo com Gilead. Não eram mais incluídas as licenças e as patentes. A Tailândia já não está mais incluída nesse processo. Também foi registrado o genérico 4 para outro medicamento que não está incluído no pacote de benefícios de saúde. E, finalmente, vamos falar sobre os medicamentos de tuberculose. E temos também outros tratamentos disponíveis, por exemplo, a aplicação para a RDT, que foi abandonada.
The company decide to abandon it, it means that now you have no patent barrier in E Thailand. vemos que agora não existe um valor somente para o tratamento de tuberculose. E para a beducalina, BDQ, também foi incluída no UHC para que esteja no sistema, mas da mesma forma continua sendo muito precoce esse progresso. E eu gostaria de falar sobre uma das vantagens que pudemos ter na Tailândia. Uma delas são as oposições de patentes que foram declaradas nos últimos 5 anos, e o que está acontecendo nesse momento, e podemos ver que na primeira coluna está o medicamento, a aplicação das patentes, oposição de patentes, que também foi uma parte importante da sociedade civil. Temos o status atual no sistema e as diretrizes que também foram incluídas. E também temos a aprovação no mercado da FDA. E no final também temos se o medicamento está incluído no pacote de benefícios ou não. É simplesmente para saber, para que vocês saibam o que está acontecendo na Tailândia, nesse caso. Na região temos sucesso com a oposição de patentes. E agora muitas empresas também que tinham apelado estão tendo que mudar os seus processos. Temos também uma combinação de aplicações e oposições diferentes. E não sabemos se vai ser aprovado essa nova patente, essa nova mudança, mas um dos nossos colegas já falaram que a aplicação não vai incluir TLB. Então, TLB não teria nenhuma modificação na Tailândia. Então, nos outros medicamentos que pertencem a Gilead, também temos outro processo, mas eles decidiram incluir a Tailândia na sua licença e anunciaram isso também. Então, da mesma forma, temos que continuar lutando com oposição ao sistema para que esse tipo de patentes não estejam mais disponíveis. Temos também uma versão genérica que não está incluída ainda no pacote de benefícios, e a última está relacionada com tuberculose, que, bom, o RPT foi abandonado, mas o BDQ, que é bedaquiline, continua estando pendente. Isso foi feito durante o tempo, mas continua sendo feita a aplicação. De qualquer forma, isso também foi incluído no sistema. Próximo slide, por favor. Essa próxima parte é sobre os desafios que estamos enfrentando, tanto para o HIV como para outras doenças. Tivemos uma empresa que estava contra o registro na Tailândia, com a monopolização de um só genérico. Então, é difícil manter esse preço, mas continua sendo acessível fazer isso. A Tailândia também tem um tratamento que é razoavelmente acessível e pode ser incluído no sistema de saúde. E para o BTG simples, preço de $24 por mês, e para TLD, resiliência, temos outras pessoas. O processo é difícil nesse momento. Temos um regime para as pessoas tailandesas, seriam cerca de $24 por mês, então essa é uma barreira que temos para o tratamento.
to the patient. And also in terms of Procuraríamos tratamentos mais justos para os pacientes. eligibility criteria for the treatment. That because we have no pan-generic, Mas devido a que não temos os genéricos disponíveis ainda para certos medicamentos, para o tratamento de tuberculose ainda não existem genéricos também. Também gostaria de mencionar os outros desafios que estão acontecendo agora. Próximo slide, por favor. Próximo. Bom, está relacionado com a FTA, a conferência e o acordo que existe para a CPTPP, que é a Aliança do Transpacífico, que a Tailândia quer participar. É um acordo que já foi aprovado, mas durante esse momento temos pessoas no país, mas depois temos eleições, e as eleições vão alterar algumas situações na Tailândia. Agora, com essa aliança transpacífica, vamos ter um impacto no acesso aos medicamentos, porque já foram incluídas muitas questões de propriedade intelectual que estão relacionadas com o acesso aos medicamentos na Tailândia. E também estamos falando sobre adquisição, os processos de adquisição e resolução de disputas, resolução de problemas nos tribunais. Então, é isso que eu gostaria de dizer sobre o acesso aos medicamentos, mas tem sido um problema grave nos últimos meses e estamos fazendo muita incidência para poder ganhar o apoio das pessoas no país e da comunidade internacional também. E também temos um atraso também para entrar em outras parcerias. Mas a FTA também vai incluir essas disposições que garantem o acesso aos medicamentos na Tailândia. Então, esse é um grande problema para nós, mas é claro, se vocês tiverem alguma outra pergunta, por favor, deem o seu feedback. Muito obrigada, esse foi uma grande atualização na Tailândia. Agora temos alguns minutos para perguntas e para respostas. Já tivemos algumas perguntas aqui que apareceram na funcionalidade de perguntas e respostas. Algumas dessas perguntas já foram respondidas por escrito, mas eu gostaria de também verificar algumas perguntas que apareceram na transmissão do Facebook Live. Então, quais são os prospectos para que o preço dos antirretrovirais baixe mais de $17? Esses são alguns dos objetivos, das metas do desenvolvimento sustentável. Então, quais são as possibilidades de que o preço baixe além desse nível? Também gostaria de fazer uma pergunta que apareceu, que não está diretamente relacionada com problemas de acesso, mas que tem a ver com a parte clínica. Então, estou falando sobre o ganho de peso que tem sido observado com alguns novos antirretrovirais. Então, se alguém quiser também falar alguma coisa sobre isso, seria ótimo. Outra pergunta que apareceu aqui, uma pergunta geral. O estigma contra o HIV está fazendo que as pessoas recebam um diagnóstico adiado, um diagnóstico que pode demorar mais tempo para ser feito? Podemos começar com a primeira pergunta. Será que alguém gostaria de responder? Será que é provável que alguém queira responder? Talvez a Sasha, que já trabalhou muito nessa área também. Sasha or Shiba, does anybody want to intervene on this Pode question? ser a Sasha ou Shiba. Será que alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa pergunta? Sobre o ganho de peso, é isso? Sim, gostaria de falar sobre essa parte do ganho de peso. Não, você está me pedindo que eu responda essa pergunta relacionada com o ganho de peso? Não, a pergunta é sobre o preço de $70 para TLV. Então, se alguém quiser falar sobre isso, ou sobre as prioridades. Bom, $70
é o preço que tinha sido proposto, não é assim? Eu acho que é o que vai acontecer também, mas eu acho que poderia ser ainda mais empresas que pudessem exportá-lo. O problema agora é que quando a Fundação Clinton, por exemplo, negociou com empresas de genéricos, eles provavelmente somente estavam negociando com uma ou duas empresas que produzem genéricos. Então, nesse caso, a Fundação Clinton ou qualquer outra pessoa, pessoas que estão produzindo os mesmos medicamentos, não vão saber se vai ser possível baixar o preço ou não. Então, eu acho que é necessário ter mais produtores registrando seus produtos no país que eles desejam importar. E agora esse não é o caso. Então, não sabemos se o preço vai baixar de $70 ou não. Mas, como eu falei, se temos mais produtos registrados, produzidos por outras empresas, então é possível que o preço baixe. E é por isso que temos preços que são muito importantes. Obrigada. Thanks, Yeah, Shiba. I think that's just the same in echoing Shiba. I think it depends on many issues. It depends on registration. It depends Eu acho que isso depende de muitos assuntos, como registro, por exemplo, e se existe uma concorrência real. Everything is in place for that to happen. Eu não sei se está tudo preparado para que isso aconteça, mas teríamos que fazer certos esforços para garantir que isso esteja disponível. Mas o que eu falei na minha intervenção também é a vontade política, porque eu acho que é muito bom que a ONU-AIDS agora esteja incluindo planos, mas também precisamos de mais atenção e de mais esforços unidos para que a ONU-AIDS, por exemplo, e outras organizações possam ter ações reais. Então, eu não sei se essas organizações vão se unir para garantir que os mecanismos funcionem para todos. Então, temos países que ainda estão atrasados e não têm acesso, mas isso tem a ver com a vontade política e como vamos poder continuar com esse processo e levar todo esse esforço para sempre. Então, essa para frente. Então, essa é a questão mais importante. Um colega colocou aqui no chat dizendo que é difícil pensar que o preço vai baixar de $70, porque muitas vezes perdemos em concorrência, temos uma terapia tripla por menos de 30 centavos por dia. Tivemos outra pergunta que já foi respondida também no chat. Temos alguma alternativa para diminuir a desigualdade no acesso ao PrEP nos Estados Unidos? Mais de 40% das pessoas negras nos Estados Unidos não têm acesso ao PrEP. Então, é uma desigualdade racial grande que também tem uma grande base de recursos, por exemplo, que estão sendo gastos para mitigar essa desigualdade. E esses recursos são muito baixos se comparamos os grandes esforços que precisamos fazer para comprar o medicamento como tal. Então, poderíamos resolver esse problema facilmente, mas com um grande investimento nos recursos para aumentar a educação dos fornecedores que dão informações diretas para o governo.
Temos uma pergunta do Roberts nas perguntas e respostas que dizem que parece que esse é um momento importante para o ativismo do tratamento na Ucrânia, que é fantástico e inspirador depois de 2014. Gostaríamos de saber mais sobre isso. Bom, eu posso dizer que a razão principal é que houve mudanças na vontade política. E a vontade política somente foi possível graças ao trabalho feito pelo Ministério da Saúde em 2014. Ela era ministra new mindset that our lives precisava promover uma nova mentalidade e falar sobre o fato de que todas as vidas importam. E o assunto principal, a questão principal é que ela estava pronta para criar parcerias com as organizações de base, ouvir as suas necessidades e pedir que todos pudessem formar uma agenda juntos. let's say so, in our performance on accessing Então, foi importante avaliar o acesso ao tratamento. Obrigado, Zoya. Não temos mais tempo para responder mais perguntas ou comentários, mas gostaria de agradecer a todos os painelistas. Eu acho que foi muito bom saber todas essas informações que foram compartilhadas durante a sessão. E agora eu gostaria de dar a palavra ao Mike do Public Citizen, e ele vai falar sobre a função da comunidade que vive com HIV para garantir acesso a vacinas, principalmente agora nessa situação. Com uma vida que está tão dominada pela Covid atualmente, é muito importante criar esse tipo de espaços para continuar atendendo prioridades máximas, como as pessoas vivendo com HIV. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores por fazer esse evento, e esse é um grande dilema para nós que trabalhamos com HIV há muitos anos. Como precisamos pensar na pandemia de coronavírus? Quais lições deveriam ser utilizadas e incorporadas para garantir que as necessidades sanitárias continuem sendo atendidas? Se vocês pudessem preparar o vídeo que vai ser reproduzido, também seria muito bom. Eu acredito que a comunidade HIV e os ativistas do tratamento têm muito para ensinar nesse momento. Em primeiro lugar, sobre a importância da resistência, porque aprendemos muitas vezes ao longo da pandemia que os governos não vão fazer as coisas corretas no momento correto, e também não podemos confiar nos atores governamentais. Então, é uma situação muito difícil, porque estamos fazendo tudo virtualmente, mas a necessidade ainda existe. E as pessoas que se concentram nos tratamentos de Covid e HIV também veem que muitas oportunidades estão sendo perdidas para aumentar o acesso ao tratamento e às vacinas como resultado. Então, é muito importante abordar essas questões para poder ter mais progresso. E também a outra questão tem a ver com as patentes, exclusividade e monopólios. Nesse caso, com HIV, temos um preço que restringe o acesso e temos mais de 10 mil dólares necessários por pessoa por ano, e se fazemos o ativismo, podemos mudar essa situação para todos. E com a Covid, tudo está diferente. O preço vai continuar sendo importante, a acessibilidade também, mas a oferta, nesse caso, é o problema principal, como equipamento de proteção, tratamentos, vacinas, ferramentas como essa. Nenhuma corporação tem a capacidade suficiente para dar tudo o que o mundo precisa, no mundo todo. Para isso, vamos ter que aumentar radicalmente a capacidade de produção no mundo todo. Isso não é possível se as ferramentas estão sendo monopolizadas por um só fornecedor. E no mesmo caso do HIV, vamos precisar de licenciamento, transferência de tecnologia, e todos os produtores qualificados no mundo tenham acesso a tecnologias abertas para que os países também possam fabricar vacinas.
temos grandes instituições produtoras que falaram que com a capacidade atual levaria 4 a 5 anos para que a população mundial inteira tivesse acesso a uma vacina segura e eficaz se ela for desenvolvida. Então, em outras palavras, o que estamos enfrentando agora é um apartheid global para vacinas, onde os no último lugar da fila e vão morrer muitas vezes. Os países ricos, nesse momento, estão negociando acordos de milhões de doses de vacinas, nesse caso, o que significa que essas empresas não têm a capacidade de produzir para países de renda média e baixa. Então, temos 2 respostas para isso. Existe um reconhecimento maior da cooperação internacional agora, e a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, com seu programa ACT e a instalação COVAX, está trabalhando com países e empresas para dedicar uma porcentagem de vacinas disponíveis para países de renda média e baixa. Então, é uma iniciativa muito importante e nós precisamos continuar trabalhando para ela. Também precisamos reconhecer que este é um projeto necessário para distribuir melhor, e a menos que nós mudarmos o jogo, não vai ser suficiente. Muitas pessoas vão ficar para trás. Não pode ser somente uma questão de distribuição de um pedaço pequeno, precisamos criar um pedaço maior para poder distribuí-lo depois. Então, a vacina não pode ser restringida para certas populações, mas o mundo todo pode se beneficiar do conhecimento e da tecnologia na mesma medida sem ter que afetar ninguém mais. Então, é essa tecnologia que precisa estar disponível para o resto do mundo. Então, é nisso que nós estamos trabalhando juntos, através de uma campanha que se chama a People's Vaccine Campaign, que é uma vacina pública, é um bem público que está disponível gratuitamente para todas as pessoas que precisem, com preço obviamente acessível. E os dados estão disponíveis de forma transparente, também é possível que outras pessoas fabriquem com as instruções fornecidas, então, se estiver pronto o vídeo, vamos reproduzi-lo agora, por favor. A vacina das pessoas, People's Vaccine. Amigos, o nosso mundo está cooperando como nunca antes. Estamos fazendo grandes desafios para manter todos seguros. Os cientistas estão trabalhando sem parar para desenvolver vacinas e tratamentos para a Covid-19. Uma vacina vai fazer com que a economia se mobilize e vai dizer a todos os nossos seres queridos que estamos seguros de novo, mas agora temos desafios que precisam ser enfrentados. Neste momento, empresas farmacêuticas enormes estão mantendo a pesquisa sobre a vacina como um segredo. Eles estão decidindo quantas vacinas vão ser produzidas, qual vai ser o preço dessas vacinas e quem vai recebê-las. E isso, sem dúvida, vai deixar bilhões de pessoas para trás. As empresas farmacêuticas estão priorizando o lucro, não as pessoas. Mas, mesmo assim, bilhões de dólares de dinheiro dos contribuintes estão financiando o seu trabalho. Não podemos deixar que os CEOs de algumas empresas financeiras decidam pelo nosso futuro. Precisamos de uma vacina que seja acessível para todos e que seja gratuita, sem importar onde você morar ou se você é rico ou pobre. Precisamos de empresas que compartilhem todas as suas pesquisas para que possamos fabricar vacinas seguras para todos. Precisamos de uma vacina que seja propriedade de todos nós. Para terminar com essa pandemia de Covid-19, precisamos trabalhar juntos somente mais uma vez. Obrigada, Winnie, foi maravilhoso, eu adoro esse vídeo.
E, então, é isso que nós precisamos fazer para poder evitar um apartheid de vacinas globais e para evitar a devastação das nossas economias, nossas vidas, uma situação onde a maior parte das pessoas do mundo fica para trás enquanto os ricos continuam avançando. Então, essa é uma campanha que se chama People's Vaccine, ela pode ser encontrada online, e eu coloquei meu e-mail também no chat, se vocês quiserem participar. Podemos compartilhar tudo isso com os nossos amigos aqui no webinário. Também temos uma petição e temos também pedidos e chamados para ativistas que querem participar na expansão do acesso para tratamentos seguros e eficazes para a Covid-19. É uma das lutas mais importantes da nossa era, e eu acho que o objetivo aqui é que, bom, existem muitas semelhanças entre a Covid-19 e o HIV. Então, se podemos progredir e podemos garantir ferramentas para todos, não somente vamos poder lutar contra a pandemia de coronavírus, mas também poderá nos ajudar a superar desafios relacionados com a falta de acesso à prevenção universal para pessoas que vivem com HIV. Então, agora eu gostaria de apresentar o Sebastian. Não é assim? Eu acho que essa é a próxima pessoa. O Sebastian, ele é o gerente de incidência e ele também trabalhou na Sociedade Internacional da AIDS e já escreveu vários artigos sobre formulações pediátricas para hepatite C, acesso ao tratamento para pessoas que usam drogas injetáveis, e eles têm sido grandes aliados no aumento do acesso aos tratamentos genéricos, e temos o grande prazer de contar com a sua presença hoje. Obrigado. Obrigado pela apresentação e por me dar a oportunidade de falar sobre a experiência da MPP com essa situação de Covid-19. Foi ótimo ouvir o que os nossos parceiros e colegas têm a dizer. Eu achei que foi muito motivador, muito motivante, muito inspirador. Então, eu vou falar sobre vários tópicos hoje. Não sei se eu estou vendo aqui todos os slides, mas eu acho que está tudo bem. Vamos passar para o próximo. Bom, o mandato de licenciamento da MPP, que foi aprovado no final de março para incluir tecnologias de Covid-19, foi anunciado no final de março. E se vocês passarem para o próximo slide, a primeira coisa que nós fizemos depois da solicitude da OMS foi aumentar os mandatos para incluir medicamentos que estavam chegando à fase 3 dos ensaios e ainda estavam na fase de patente. Então, são medicamentos que já eram utilizados para outros propósitos, e o que fizemos foi utilizar toda essa lista de medicamentos que está no slide e limitamos isso a pequenas moléculas e outras questões biológicas. Passamos para o próximo slide. Em março, também tivemos a AbbVie. No dia 20 de março, a AbbVie informou a MPP da sua intenção de não executar as suas patentes para produtos LPVR, combinações e medicamentos utilizados individualmente. Isso também aplicava para um possível uso na Covid-19 e indicações de HIV com impacto potencial em 28 LMICs e também em outros lugares. Como foi reduzido o interesse, temos o acesso expansivo, especificamente para HIV pediátrico, onde vários medicamentos poderiam estar prontos para sair para o mercado. Outro exemplo de acesso expandido tem a ver com pequenos ensaios que aconteceram. No começo desse ano, falaram que vários medicamentos seriam retirados do mercado eventualmente. Então, os que têm licenças MPP também podem incluir coformulações.
incluir mais países do que antes. Então, também houve um anúncio de que poderia ter um resultado. Então, enquanto estamos esperando os resultados, estamos avaliando a capacidade de produção para medicamentos. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de falar algumas coisas que o Peter também mencionou, que estão relacionadas com isso, sobre, por exemplo, o que estamos analisando, a questão das licenças durante a pandemia. Precisamos de planos mais abrangentes, mas é claro que também precisamos identificar o tamanho dos territórios envolvidos, tem a ver com as localizações da licença, poderiam ser períodos de desenvolvimento muito curtos e podem ser necessárias mais transferências de tecnologia. Então, precisamos de mais recursos para a manufatura também, e este vai ser o meu último slide de conteúdo. Algumas das nossas reflexões sobre a crise de Covid-19 foram as seguintes. Gostaria de destacar 3. Primeiro, temos o mapeamento dos ambientes para patentes. Isso é muito importante para entender as oportunidades de concorrência nos mercados de medicamento. Mas quando fazemos mapeamento de patentes para drogas para medicamentos que podem ser utilizados para Covid-19, existe uma falta de visibilidade para novos medicamentos desenvolvidos especificamente para Covid-19. Também temos compromissos que as patentes não vão ser executadas, não vão ser utilizadas, e não é comum que os titulares da patente se comprometam a fazer isso. Isso já aconteceu 2 vezes durante a Covid-19, aparentemente foram motivados por limites de capacidade de manufatura ou estavam limitados a prospectos não comerciais e era possível que fosse necessária outro medicamento adicional. Isso pode ser uma coincidência de que esses dois são medicamentos para os quais a MPP tinha licenças. E a outra questão é a linha do tempo de desenvolvimento de produtos genéricos. Isso não é suficiente para a Covid-19, podemos que tudo está acontecendo muito mais rápido nessa área, e temos algumas perguntas relacionadas com como podemos replicar isso, como podemos fazer que o investimento seja ainda maior, como podemos fazer uma transferência de tecnologia simultânea e desenvolver linhas do tempo aceleradas. Então, é com isso que eu gostaria de encerrar. Eu gostaria de agradecer os nossos financiadores, os nossos organizadores, e estou aberto para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado. Obrigado, Sebastian. Bom, não tenho perguntas ao vivo na sessão de perguntas e respostas. Não sei se alguém tem acesso às perguntas do Facebook Live, para que eles possam usar. Então, Sebastian, eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma reflexão sobre o programa CTAP da OMS. Na Public Citizen, acreditamos que uma plataforma de acesso aberto para a tecnologia poderia ser muito importante para poder expandir o acesso ao tratamento. Então, é difícil fazer pesquisas, né, como no caso do governo dos Estados Unidos com a administração do Trump, é muito complicado nesse tipo de circunstâncias. Bom, temos o acelerador CTAP, e também temos, nesse caso, desde o começo, oferecemos os serviços, que é mais abrangente quando expandimos o nosso mandato, e agora conversamos proximamente para ver como podemos fazer com que isso avance de forma mais significativa. Mas essa não é aí onde termina a nossa contribuição aqui na MPP com a Covid-19.
Também estamos fazendo as nossas próprias atividades de aproximação dos proprietários de patentes, fazendo mapeamento para ver quais são os abismos que precisam ser preenchidos. Então, o trabalho da MPP pode ser tão grande quanto a vontade de compartilhar informação seja também. Então, parte do mapeamento que foi mostrado antes é somente um exemplo da forma em que estamos priorizando também essas possibilidades. Sharon, você gostaria de ativar o seu microfone e fazer a sua pergunta? Vamos ver se isso é possível. Não dá. Ok, a Sharon perguntou se a MPP vai estar aberta a licenças para diagnósticos, incluindo diagnósticos para COVID. Bom, então essa é uma área que nós identificamos como parte do nosso mandato de expansão para a área de medicamentos essenciais há uns anos, que vai abrir opções para diagnósticos. Nós planejamos fazer a devida diligência nessa área. Como vocês sabem, é mais difícil trabalhar com diagnósticos e pode ser que a patente seja sobre os compostos utilizados ou métodos e formulações, mas para diagnósticos temos centenas de peças de uma máquina que poderiam não estar patentadas. Temos várias questões que poderiam ficar cada vez mais complexas e é uma coisa que poderia ser observada, mas na área de COVID, o que vemos os principais atores nessa área é que isso não tem sido identificado como um passo crítico no momento. Então, estamos prontos, mas não temos feito a devida diligência nesse momento. Bom, eu acho que não temos mais tempo para perguntas, mas temos uma última aqui. Ao longo dos últimos 8 meses, qual foi o progresso da MPP e se houve algum diálogo relacionado com a Gilead? Bom, eles foram aproximados e estávamos muito entusiasmados para trabalhar com eles. Tínhamos algumas perguntas sobre como seria o modelo e quais seriam as cláusulas diversas que estariam incluídas. E enquanto estava acontecendo essa conversa, foi feito o anúncio da sua própria licença biológica. E nesse momento não ficou muito claro qual seria a contribuição da MPP, por exemplo, incluir outros fabricantes para as mesmas cláusulas, para os mesmos territórios. Não sabíamos se realmente ia complementar de alguma forma, ou contribuir de alguma outra forma. O que vocês esperam para os países de renda média? Qual você acha que vai ser o resultado para os países? James Kay, eu não sabia como responder, como fazer a minha pergunta nas perguntas e respostas. Eu gostaria de saber qual é o status para melhorar o processo de registro para biosimilares, como anticorpos, por exemplo. Então, se temos a licença, não temos o registro necessário, qual seria o benefício? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu acho que se aplica a tudo, não só para a parte biológica, nem para vacinas, somente é uma área um pouco mais complexa. Mas sabemos que essa é parte do nosso trabalho, que o nosso trabalho não termina com o anúncio de uma licença. Então, é por isso que temos uma equipe de políticas e uma equipe empresarial que tenta incorporar outros valores, mas realmente dependemos das contribuições locais de cada país e todas as partes interessadas. Todas as pessoas nesta ligação, nesta conferência, pode proporcionar informações sobre os desafios que estão enfrentando e depois podemos utilizar essa informação trabalhando com os reguladores e outras pessoas no governo, mas não temos escritórios em mais de 200 países do mundo para fazer isso, então dependemos das suas contribuições também. E o acompanhamento dessa pergunta sobre os países de renda média e se a MPP acredita que essa seja uma boa licença e seria bom melhorar os termos e as condições.
Bom, nos países de renda média, nós acreditamos que podemos ter um impacto grande, é um mercado diferente e as perguntas, para os fabricantes e donos de patentes também são diferentes, no que se refere ao equilíbrio entre, o lucro e o acesso, mas acreditamos que realmente vamos ter, um impacto nessa área, mesmo que seja mais desafiador. Quanto a esta licença, o que nós acreditamos que como é uma licença bilateral que foi anunciada, os fabricantes estavam comprometidos com esses acordos, então é claro que poderemos ter outras questões relacionadas com isso, mas não é também um medicamento crucial que nós estávamos esperando. Claro que também é um anúncio, né, de próximos medicamentos que podem aparecer no futuro da pandemia com tratamentos mais seguros e mais eficazes. Ok, James Cole, muito obrigado, Sebastian, por estar aqui com a gente, e vou passar o microfone para você, James Cole, para que você possa encerrar. Bom, muito obrigado, Peter. Eu acho que foi uma sessão muito inspiradora, e foi ótimo poder ouvir sobre todas as campanhas de incidência e ativismo de tratamento que estão acontecendo no mundo todo, saber como estamos aplicando todo o nosso conhecimento, experiências, para poder orientar também o nosso combate à Covid-19. Então, podemos ver nos últimos palestrantes que não podemos fazer com que todos os ensinamentos do HIV sejam os mesmos para o Covid-19. Não podemos esperar décadas para que as pessoas tenham acesso ao tratamento, como no caso do HIV. Depois de 6 meses na pandemia do Covid-19, já podem ser aplicadas muitas lições à resposta ao HIV. Eu acho que as campanhas para vacinas que têm sido feitas nos últimos meses têm impulsionado todo o processo para que os governos, as empresas farmacêuticas, pelo menos estejam utilizando linguagem sobre incorporação de pessoas no processo. Então, eu acho que isso tem a ver com o trabalho que estamos fazendo agora. E talvez outro grande fator impulsionador poderia ser ver como países de renda alta, média e baixa estão sendo mais flexíveis na sua resposta para a Covid-19, através da emissão de uma licença compulsória, como Chile, Equador, Alemanha, Colômbia e outros países que estão também reformando as suas leis e provavelmente seja um sinal positivo da resposta ao Covid-19. Então, gostaríamos de ter uma acessibilidade maior, não só para as tecnologias relacionadas com Covid-19, mas também no que pode ser possível no futuro. E sabemos pela história que nenhuma dessas mudanças é possível sem o compromisso e a garra das pessoas no mundo todo que vivem com as doenças. Então, sabemos que esses movimentos continuam muito fortes, mais fortes do que nunca. E isso agora com a Covid-19 é mais necessário do que nunca. Então, gostaria de agradecer a todos os grandes palestrantes e as pessoas que estiveram aqui com a gente por essa tarde. Então, se vocês querem falar com alguns dos palestrantes, ter acesso às suas apresentações ou slides, por favor, entrem em acesso através da plataforma do HIV 2020 online. Eu tenho certeza de que os moderadores também vão poder informar para vocês como entrar em contato com os palestrantes. E tudo isso vai estar disponível depois, vocês vão poder assistir na página do Facebook, onde está sendo transmitido nesse momento, e também vai ser possível assistir no site do HIV 2020 online. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, foi um grande prazer. Obrigado a todos.